Fala tecladista, beleza? Eu sou o Lucas Mota e este é o nosso canal Tocando Jazz e no vídeo de hoje eu vou te passar 5 passos essenciais para você começar a tocar jazz no teclado, tá bom? Mas antes de eu te passar os 5 passos, eu vou te pedir para você já deixando o like aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que esse conteúdo aqui, ele vai te ajudar em muito. Fique tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças os passos que eu vou te passar aqui. Simplesmente são passos que eu mesmo utilizei na minha jornada de estudar teclado, de estudar jazz. Eu tenho certeza que se eu pude aprender, você também vai poder aprender sem nenhuma dificuldade, tá bom? Já deixou o like nesse vídeo? Se ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Vamos fazer esse canal crescer. Quem já é inscrito aqui e já está há mais tempo aqui no canal, já conhece a dinâmica do nosso canal, como ele funciona, sabe que aqui tem conteúdos variados sobre harmonia, vai começar conteúdo sobre improvisação, tem aulas aqui, lives, enfim. Aqui tem conteúdo certo para você estudar teclado e estudar jazz da forma correta, descomplicando muita coisa que parece ser complicada no teclado, seja no estudo da harmonia ou seja no estudo da improvisação. Já deixou o like aí, já se inscreveu no nosso canal? Então vamos lá, que eu quero te passar esses 5 passos para você começar a tocar jazz no teclado. Vamos lá! O primeiro passo eu considero o passo mais importante, que muita gente não liga, que em vez de você começar no jazz já tocando, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir. Ouvir, ouvir e ouvir muito jazz. Ah, Lucas, como é que eu ouço jazz? Hoje você tem várias ferramentas para você ouvir jazz, né? Você pode utilizar os streams aí de músicas, né? Tipo Spotify, Deezer. O próprio YouTube, se você colocar no YouTube, por exemplo, jazz, né? A primeira coisa que vai aparecer, eu te garanto, pode fazer esse teste. São várias lives ao vivo onde tem fundos musicais de jazz tocando, né? Geralmente é jazz piano. Então, se você fizer isso, colocar no YouTube jazz, ouvir jazz, vai aparecer muito. Esse princípio de ouvir é o mesmo princípio como uma criança aprende um idioma. Por que você fala português, por exemplo? É porque você aprendeu na escola? Não, você fala português porque, além de nascer no Brasil, se você é brasileiro, né? Dentro de sua casa, no âmbito familiar, em toda estrutura social em que você conviveu e convive, todo mundo fala português. E o que acontece? Você, criança, acostumado com aquilo, ouvindo por repetição as palavras, aos poucos, né? Você foi se adequando e foi ouvindo e foi internalizando o idioma. Tudo começou por aqui. E é a mesma coisa no jazz. Você vai ouvindo jazz. A princípio parece que as harmonias são muito diferentes, os improvisos são muito diferentes. Mas com o tempo você vai acostumando com a sonoridade, vai acostumando e vai entendendo muita coisa, vai conhecendo padrões do jazz. Então o ouvir jazz é essencial. Eu vejo muitas pessoas cometendo o erro, não somente agora na questão de jazz, né? Mas na questão da música como um todo. Infelizmente, muitos professores de músicas cometem esse erro, seja criança ou seja um adulto que quer aprender a tocar um instrumento. A primeira coisa que fazem é colocar partitura logo para aprender. Galera, é por isso que muita gente desiste da música, porque já quer começar na partitura. A partitura é ótima. Se você puder aprender partitura, maravilha. Mas de início não vale a pena. É como você quisesse ensinar uma criança a falar, já colocando ela para ler e escrever. Não existe. A criança, ela começa a falar nesse processo de internalização do idioma no convívio social. E é a mesma coisa que acontece na música. Em vez de você já querer começar na partitura e já tocando, você tem que começar na musicalização, ouvindo. Antes de tocar no teclado, ouça. O segundo passo para você começar a tocar jazz no teclado é ter referências. Ter referências é você escolher artistas, no seu caso que você toca teclado, você vai escolher pianistas e tecladistas de jazz, certo?
É você parar e analisar alguns tecladistas, alguns pianistas de jazz. Isso aí é uma questão agora muito pessoal, porque você vai fazer essa pesquisa de quais são os melhores pianistas de jazz, quais são os melhores tecladistas de jazz, e aí você vai analisar um por um e você vai escolher o que você mais gosta, né? O que você se identificou. Tem gente que curte, por exemplo, mais o som de Chick Corea, tem gente que curte mais o som do Bill Evans, tem gente que curte mais o som do Brad Mehldau. Isso é uma questão muito pessoal, mas é muito importante você ter referências na hora de estudar piano jazz ou jazz piano, né? Então você precisa fazer uma pesquisa, faça uma pesquisa mesmo, coloque no Google aí pianistas de jazz e vai ouvindo cada um deles e vai escolhendo qual mais você se identifica. Eu, por exemplo, tenho alguns pianistas que eu tenho como referência e que deles eu acabo estudando muita coisa. Por exemplo, para improviso, a minha maior referência é o grande Oscar Peterson. Para mim não existe igual na improvisação como Oscar Peterson. Já na harmonia, eu curto muito o som do Bill Evans, porque ele trabalha muito bem essa questão de movimentos harmônicos, de cluster. E se for para a linguagem do jazz mesmo assim, na questão de linguagem do bebop, do swing, eu curto muito o som do Barry Harris, curto bastante. E daí eu passei a ouvir muitos álbuns de jazz do Bill, muitos álbuns de jazz do Chick Corea, muitos álbuns de jazz do Oscar Peterson, do Brad Mehldau, mas sempre mantendo esses três principais: Oscar Peterson, Bill Evans e o Barry Harris. Cara, é fenomenal que quando você começa a ouvir bastante álbum deles como referência, você começa a entender os padrões de cada um deles. É tão assim que tem momentos que eu coloco no aleatório para tocar, né? E que eu consigo destacar e consigo distinguir quem que tá tocando ali. Às vezes começa uma música do Bill Evans, ó, Bill Evans. Aí passa para uma música do Oscar Peterson, eu sei que é um Oscar Peterson. Então você ter referências é um passo importante para você começar a desenvolver no mundo do jazz, porque será a partir dessas referências que você tem que você amanhã depois vai começar a desenvolver as técnicas, certo? Terceiro passo para você começar a tocar jazz é você entender as técnicas do jazz. Assim, técnica no teclado você sabe que tem muitas. Por exemplo, campo harmônico, arpejo, escala, acordes, voices, enfim. Todas essas técnicas você verá em qualquer lugar da música. Porém, no jazz tem uma coisa diferente. O jazz, em vez de tratar isso tudo como um grande apanhado, o jazz tem técnicas específicas que você precisa estudar. Por exemplo, se você vai estudar a escala, no jazz você estuda escala de um jeito diferente. Você estuda mais compassado, você estuda mais pensando em melodias, você estuda escala mais pensando em padrões. Se você vai estudar acorde, em vez de você somente estudar tríades, você pode pensar em técnicas de harmonização, como tríade na estrutura superior, ou você pode pensar na técnica de drop 2 ou na técnica de block chords. Então, quando vai estudar jazz por técnica, é muito diferente do estudo convencional de música, porque em vez de você estudar a música por um todo, você vai estudar uma técnica específica e aos poucos vai desenvolvendo nessa técnica. E o mais interessante do jazz é que uma técnica vai acompanhando a outra. Por exemplo, se você estuda rootless voicings, você está estudando rootless, rootless, rootless. Quando você acaba de estudar rootless e for estudar drop 2, você vai perceber que a técnica de drop 2 vai utilizar muito rootless. Então, quando você foca em uma técnica de jazz para estudar, você vai perceber que as outras vão te acompanhando. Então, você precisa entender que no jazz você não estuda a música por um todo, você vai estudar por técnica. Se você tiver dificuldade a respeito disso, é só me chamar no Instagram. Eu vou deixar o link do Instagram aqui abaixo, certo? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo.
me chama lá no Instagram, eu vou ter o prazer de te ajudar. Eu quero saber qual o nível que você está e eu vou te orientar qual técnica do jazz você precisa começar. Lembrando, campo harmônico, arpejos, tríades, tétrades, isso tudo já faz parte do mundo musical como um todo. O que você vai precisar entender agora é como aplicar as técnicas do jazz sobre este conhecimento que você já tem, tá bom? E o quarto passo para você começar a tocar jazz no piano é organizar um roteiro de estudo. Eu falo isso porque eu sou professor de jazz de muitos alunos e praticamente eu posso te dizer que 95% dos meus alunos tinham dificuldade em organizar um roteiro de estudo. E eu te falo que grande parte da sua evolução no teclado não está somente no conteúdo que você tem disponível para estudar. A grande parte da sua evolução está na maneira como você organiza os seus estudos. Então, a maior dificuldade do pessoal é saber em organizar as informações que tem para estudar melhor. E o que acontece é que tem muita gente que estuda pelo YouTube. O YouTube tem muita informação boa, tem muitos canais bons que você pode estudar. O porém é que no YouTube está tudo muito solto, tudo muito vago. E a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Esse processo que o pessoal fica só no YouTube se enchendo de informação, acaba afogando a pessoa de muita informação e, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. E daí eu recebo muitos alunos assim e, graças a Deus, os alunos têm transformado a forma de pensar e têm evoluído. Então você precisa entender que fazer um bom roteiro de estudos é fundamental para começar no jazz. E o quinto passo é você praticar. Aí você fala, mas Lucas, eu não sei tocar ainda, eu nunca pratiquei, nunca toquei jazz. Não tem problema, coloque a mão na massa. Seja com os amigos, na sua banda que você toca, seja na igreja, seja no YouTube, por exemplo, tem como você colocar assim, ó, backing track jazz. Você coloca lá e as técnicas que você aprendeu, mesmo que sejam técnicas mínimas do jazz, você começa aplicando para sentir você mesmo desenvolvendo. Não adianta nada eu te falar toda a teoria aqui do mundo e você não colocar em prática. O importante é você tirar daqui e passar para as mãos. Esse processo é o processo mais demorado. E isso não vai acontecer da noite para o dia não, galera. Pare com isso. Evolução no teclado não acontece em 1, 2, 3 meses. A evolução no teclado acontece em um tempo gradativo. Com um mês você vai sentir um pouco de melhora. No outro mês você vai sentir melhorou mais ainda. Mas eu te digo que se você seguir esse passo a passo que eu estou te dizendo aqui e aplicar, no mínimo, em 6 meses você já sentiu uma boa evolução. Mas lembrando que para você se tornar um grande jazzista, tocar bem, tocar fluente, isso requer anos de prática. E o que eu te digo aqui não é para te desanimar, é para te alertar, porque tem muita gente que fica prometendo aí mundos e fundos que a pessoa vai tocar teclado em 3 meses, tocar não sei quantas vezes mais rápido. Infelizmente, as pessoas estão se frustrando, porque o que acontece de verdade não é isso. Grandes mestres do jazz passaram anos e anos e anos estudando teclado e estudando piano, né? Então com você não vai ser diferente. Não tem atalho. O que tem é um trabalho duro, porém você tem que aprender a curtir o processo. Se você aprender a curtir o processo, com pouco tempo você já vai começar a ver uma evolução no seu jeito de tocar. E quando você menos esperar, você já vai estar tocando jazz, você já vai estar harmonizando, seus acordes já vai estar soando sofisticado, você já vai estar improvisando. Eu te falo isso porque aconteceu comigo, certo? Eu segui esses 5 passos mesmos. Eu comecei a ouvir muito jazz, gostava do estilo, ouvi, comecei a pegar referências, né? Grandes pianistas como referências, e aí fui entendendo as técnicas que ele utilizava, comecei a estudar as técnicas, e aí eu observei que eu precisava organizar o meu roteiro de estudos dessas técnicas para estudar melhor.
E aí eu organizei o meu roteiro de estudo e comecei a praticar e a tocar na igreja, comecei a tocar em banda. Ah, Lucas, eu não me sinto seguro. Lembre-se, o seu maior bloqueio não está nas suas mãos. O seu maior bloqueio está na sua mente, certo? Pare com esse negócio de eu não consigo. Todo mundo consegue. A diferença de você para um Jesus Molina da vida é que ele conseguiu entender onde estão os caminhos. E você também pode. Então não desista do seu desejo, do seu projeto, do seu sonho de ser um mestre do jazz. Eu tenho certeza que daqui a um tempo, você seguindo esses passos, você vai conseguir tocar jazz de maneira bem tranquila, tá bom? Eu quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. E se você quer um roteiro de jazz, um treinamento específico, eu vou ter o prazer de te acompanhar. Link está na descrição. Certo? Obrigado por assistir até aqui e não se esqueça, jazz não precisa ser complicado. Tamo junto e até a próxima!